jornalismo e a literatura usa a realidade e a ficção para reconstituir épocas que provocaram mudanças no mundo, especialmente na primeira metade do século XX. Escritor de romances históricos, muito conhecido em Portugal também como um polêmico comentarista de TV, chega ao Brasil com um novo livro, um retrato da sociedade portuguesa e também brasileira num tempo de governos autoritários. Antônio Salazar em Portugal e o Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil. O Roda Viva entrevista hoje o jornalista e escritor português Miguel Sousa Tavares, autor que figura entre os mais representativos da atual literatura portuguesa. Você vê a entrevista em um instante. O jornalista português Miguel Sousa Tavares é apaixonado pelo Brasil. Ele acompanha a literatura e a política nacional há mais de 20 anos, além de ter feito amigos e leitores por aqui. Miguel Sousa Tavares nasceu na cidade do Porto. Filho de uma poetisa e de um advogado, iniciou a vida profissional seguindo a carreira do pai. Pouco depois, partiu para o jornalismo, mas acabou indo para a área literária, sem deixar as redações. Acabou se tornando um dos mais famosos e influentes jornalistas portugueses, com suas opiniões sempre contundentes sobre a política portuguesa e assuntos da vida nacional e internacional e também nos esportes. Miguel Sousa Tavares passou pelos principais órgãos de comunicação de Portugal. Atualmente é comentarista do canal de televisão TVI e colaborador do jornal Expresso, além de contribuir semanalmente para o jornal esportivo A Bola. As diversas viagens internacionais como repórter foram o ponto de partida para escrever alguns de seus livros. Na literatura, define-se mais como contador de histórias do que como escritor. Passeia por diversos campos da literatura, com vários contos publicados, além de um livro infantil e romances. O grande sucesso com os livros surgiu com o lançamento de Equador, que se passa quase todo em São Tomé e Príncipe, no tempo do Império Colonial Português, e discute o tema do trabalho escravo. Miguel Sousa Tavares visita frequentemente o Brasil. Em 2004, esteve na Festa Literária Internacional de Paraty. Neste mês de maio, voltou ao país para lançar sua última obra, Rio das Flores. Miguel Sousa Tavares mistura personagens reais com fictícios neste romance histórico, onde narra a aproximação de intelectuais com regimes autoritários. Ele faz uma riquíssima reconstituição de época, que tem ao fundo os regimes autoritários da década de 30. O salazarismo em Portugal, o nazismo na Alemanha, a guerra civil e o fascismo na Espanha e a ditadura Vargas no Brasil. Amante do debate, suas opiniões são frequentemente consideradas polêmicas. Chegou a afirmar que um casal homossexual não oferece garantias para criar e educar equilibradamente uma criança. Já defendeu a legalização do aborto e a venda de drogas pelo Estado e afirmou que é conservador nas coisas que acha que devam ser conservadas, mas que talvez o seu critério esteja errado. Para ele, o politicamente correto produziu como resultado final a América de Bush. Diz ser a favor dos vícios. Fuma, bebe, gosta de mulheres, de caçar e de jogar. E tem um outro vício ainda maior, o futebol, especialmente o Futebol Clube do Porto. Para entrevistar o escritor e jornalista português Miguel Sousa Tavares, convidamos o Biratã Brasil, subeditor do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo, Mauro Ventura, repórter de cultura do jornal O Globo, Norma Cury, correspondente da revista portuguesa Visão, Marcos Strecker, repórter de livros dos Cadernos Mais e ilustrada do jornal Folha de São Paulo, Carlos Taquari, editor executivo do Jornal da Cultura, Hélio Campos Melo, fotógrafo e diretor da revista Brasileiros, e Carmen Amorim, repórter do Núcleo de Jornalismo da TV Cultura, e que traz para a entrevista as perguntas enviadas por telespectadores e internautas. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Por se tratar de um programa gravado, as perguntas de telespectadores que vamos apresentar aqui foram enviadas antecipadamente pela internet. Você também pode consultar o nosso site, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva, e se informar sobre os próximos programas, além de enviar por e-mail suas perguntas, críticas e também sugestões. Boa noite, Miguel. Boa noite, Flávio.
Como alguém que volta ao Brasil e que o acompanha há mais de 20 anos, ainda existe algo na nossa realidade que te espante, Miguel? Há sempre coisas que espantam. Há sempre coisas que espantam, umas boas, outras não tão boas, mas eu acho que o Brasil, se alguma coisa que pode caracterizar o Brasil é que tem personalidade. E hoje em dia nós vivemos uma época em que há poucos países com personalidade, poucos povos ainda com personalidade e poucos dirigentes com personalidade. E o Brasil, caramba, tem personalidade. E entre as coisas boas e ruins, você diria que a nossa personalidade é boa ou ruim? Eu acho que o Brasil, bem, não sei se posso dizer, eu acho que a personalidade é fascinante, senão eu não seria tão atraído, não é? Você pode ver o país mais bonito do mundo, se puser lá dentro um povo insuportável, torna-se insuportável, nomeadamente a França, em minha opinião, pronto, é o exemplo perfeito disso, não é? Agora, eu acho que o Brasil, historicamente, talvez hoje não tanto, não sei se vou abrir uma carela política aqui ou não, merecia ter sido melhor governado. E houve coisas no Brasil que não correram bem, há coisas que agora estão a correr bem, que já poderiam ter começado a correr bem muito antes. Perdeu-se muito tempo, mas felizmente eu acho atualmente que o Brasil está a viver um dos melhores períodos desde que eu conheço o Brasil. Quais são as oportunidades que a gente perdeu, Miguel, na sua opinião? Deixaram que a insegurança lastrasse demasiadamente. Foi um país muito injusto em matéria de distribuição de riqueza. Demorou muito tempo a criar uma classe média. Quando eu conheci o Brasil só tinha uma classe de abundância extrema, riquíssima, como eu nunca tinha visto. Eu só tinha visto marajás na Índia e no Brasil. E um povo miserável, não é? E faltava uma classe média no Brasil. E é isso que agora está a acontecer, em minha opinião. É isso que está a puxar o Brasil para cima. Não é só o petróleo de Santos, nem nada disso. É também a chegada de brasileiros à cultura, a chegada a níveis mínimos de dignidade e de vida que antes não tinham e que eu acho que vai mudar o Brasil e já está a mudar o Brasil. Você fala do amor do Diogo pelo Brasil. Espero que esta viagem nunca acabe. E do Rio, particularmente. E em uma outra época você disse que Portugal deveria ter sediado o Império aqui no Brasil e deixado uma jangadinha lá na Europa. Bom, a diferença é que o jovem português hoje, eu não sei se ele está voltado mais para o norte do que para o sul, eu acredito que sim. Como é que você vê esses dois Portugais? Quer dizer, o que tinha essa ligação com o sul e o que está voltado para a Europa? Bem, Portugal é uma questão atualmente complicada. Quando eu falei que o Brasil tem uma grande personalidade como país, e tem, eu acho que Portugal é um país cansado à procura da sua própria identidade. O facto de ter perdido as colónias em África, que foi uma coisa que tinha que acontecer, e justíssima do ponto de vista político, deixou os portugueses um bocadinho à toa, no sentido em que não tinham identidade. Portugal nunca foi um país europeu, nunca. Pelo contrário, se Portugal saiu para o mar é porque não cabia na Europa, porque sentia-se empurrado no extremo da Europa e tinha a Espanha, que era a potência que durante muitos séculos se quis fundir com Portugal, e depois tinha os Pirineus, e a Europa não existia para nós. E agora deram-nos um projeto político, agora há 20 anos, que era sermos europeus. E eu acho que o país ainda não percebeu bem o que é ser europeu, sendo que a própria Europa não sabe o que é ser europeu neste momento, porque há uma crise de identidade, uma crise de nacionalidades, e nós vemos que na Europa estão a ressurgir nacionalismos que julgávamos mortos e que cada vez ganham mais importância. E o próprio conceito de país na Europa, eu acho que é uma coisa que se está a desvanecer aos poucos, e estão a ficar povos e nacionalidades. E, portanto, é muito difícil para uma Europa que está em crise de identidade, Portugal encontrar lá o seu próprio caminho. Como ficam as contribuições da União Europeia nesse sentido? O senhor considera que são, na maioria, positivas e há alguns exageros? Bom, vamos ver. As ajudas financeiras foram positivas para quem as aproveitou bem. Foram também uma grande oportunidade para desperdício de dinheiros, muito grande, e perderam-se várias oportunidades que se podiam ter feito. Agora, o melhor que a Europa trouxe a Portugal, a meu ver, foi um sentido de civismo e de vida cívica, de direitos individuais, de capacidade de litigar contra o Estado, contra os abusos da autoridade, por exemplo, de que nós não tínhamos tradição. Nesse sentido, sem dúvida que a Europa foi um passo adiante. Quer dizer, você hoje, você sabe que o seu passaporte tem duas nacionalidades, Portugal e europeu. Isto significa que se você, por exemplo, tem um conflito com o governo português, tem uma instância acima, que é o Tribunal Europeu, onde há uma norma
que vigora para os 27 países da Europa e que é necessariamente a melhor. Alguém dizia uma vez, e eu acho que era um projeto utópico fantástico, que a grande Europa seria uma Europa que tinha a segurança social da Suécia, o design de moda e de carros da Itália, a comida de França, etc. Pegar o melhor de cada um e fazer disso uma identidade comum é a grande utopia europeia. Mas existem alguns exageros na proposta da União Europeia. Existem imensos exageros. Existem coisas totalmente absurdas. Mencionou, por exemplo, numa das entrevistas, a questão deles quererem controlar o que se usa de carvão para fazer uma sardinha, sabe? Sim, já falam disso, já falam que vão acabar com o carvão para fazer sardinha, não é? Eu acho que os burocratas europeus são uma raça terrível, tremenda. Aliás, os burocratas estão a tomar o poder na maioria dos governos do mundo inteiro, não é? E na Europa, governar a Europa é de tal maneira complicado que você junta ali o menor denominador comum da política, a começar pelo Presidente da Comissão Europeia, que é português, o Durão Barroso, que foi escolhido por ser o que criava menos problemas. Não foi por ser um líder. A Europa tem um déficit de líderes. Eu já não vou à geração do De Gaulle, nem essa, mas a geração do Willy Brandt, por exemplo, e do Mitterrand, com todos os seus defeitos, era uma geração de líderes. Eram pessoas que marcavam. Neste momento, não. Você tem uma espécie de autómatos, não é? Que não podem fumar em lado nenhum. Agora, o nosso primeiro-ministro foi apanhado a fumar no avião, foi um escândalo nacional, a caminho da Venezuela. O que você acha desse politicamente correto? Essa onda politicamente correta de não poder fumar, de não poder... Eu acho abominável, é uma das coisas, porque Você em Portugal fuma, eu não é? não sou muito popular nessa Você matéria. fuma. Norma, é mais do que fumar. Eu tenho direito aos meus vícios desde que não incomodem os outros. Ou seja, eu não me importo de não fumar se está alguém ao lado que incomoda. Mas deem-me algum espaço, porque eu não sou um cadastrado, eu não sou. Aliás, o Estado ganha dinheiro em cada cigarro que eu fumo. Isso é que eu acho completamente hipócrita, não é? Porque se você é um drogado, o tipo vende-lhe a droga e pronto, e ganha dinheiro com isso. O Estado não. O Estado é um dealer que vende e esconde a mão. Ganha dinheiro com isso e depois diz, eu vendo. Mas tu não podes fumar, viste? Não podes. Eu isso acho completamente hipócrita. Eu acho que o politicamente correto, que não é apenas uma expressão da moda, mas é de facto uma maneira de sentir que está a criar uma sociedade de pessoas policiais, que se policiam uns aos outros, que fazem um juízo moral sobre a conduta individual dos outros. Isso é que eu acho insuportável, porque você pode começar pelo cigarro, a seguir tem que ir ao álcool, que é fatal. A seguir vai às gorduras e aos feridos, a seguir tudo. Qual é o objetivo final disto? É fazer-nos morrer de perfeita saúde, não é? Não pode haver outro. Miguel, quando dizem que você é um polemista, você fala, sim, eu sou um jornalista polêmico, mas qual é o oposto de um jornalista polêmico? É um jornalista consensual? Existem muitos jornalistas consensuais em Portugal e no mundo. Existem. É um tipo de jornalista europeu, é como um tipo de dirigente político europeu, é mesmo. É o fulano que não faz ondas, está entendendo? E eu acho que, Mauro, de certo que é melhor, é mais fácil criticar. As pessoas dizem muitas vezes, Miguel, é muito fácil criticar. Eu digo, bem, é fácil criticar. A longo prazo não é fácil criticar. Você cria adversários, cria inimigos, há portas que se fecham, poderiam estar abertas, quer dizer... Agora, eu não sei qual é a atitude do jornalista que não seja incómodo. Não quer dizer que você se sente em frente ao computador e diz assim, vou escrever um artigo incómodo contra o Presidente Lula, por exemplo. Não. Quer dizer que se você encontrou uma matéria incómoda, você deve ir a ela, não deve fugir dela. Porque essa, para mim, é a segunda pele do jornalista. Quer dizer, para dizer bem é muito fácil, não é? Para criticar, o cidadão só tem o jornalista entre ele e o poder. Se não for o jornalista a fazer isso, nós estamos reduzidos a quê? A uma cidadania de conversa à mesa de café, não é? E isso não muda as coisas. Miguel, você falava há pouco essa questão do cigarro e me passa uma ideia de alguém libertário. Mas já ouvi opiniões suas, por exemplo, dizendo que casais homossexuais não dão garantias para criar filhos. Isso não é um pouco... Não, vamos lá ver. Eu fui das primeiras pessoas a defender o casamento de homossexuais e defendo em Portugal. Nós temos um regime jurídico de união, de facto. Eu defendo o casamento. Defendo completamente. O problema da adoção de homossexuais é que eu acho que a questão está mal centrada. Não é o direito deles terem um filho que deve prevalecer, é o direito do filho. Você não perguntou àquela criança se ela quer ter dois pais ou duas mães. Não perguntou. E eu não acho que o processo seja natural. Uma coisa é ser legítimo, outra coisa é ser natural. Ninguém me garante que essa criança, quando crescer, quando for para a escola, não vai ficar traumatizada porque lhe perguntam como é que se chama a tua mãe. Ela diz Manuel. E o teu pai, João, não é?
E é isso que eu acho que o legislador não pensa, ou as pessoas que defendem isso não pensam. É que na adoção, em qualquer adoção, sejam casais homossexuais ou heterossexuais, o que deve prevalecer antes de tudo é o direito da criança. Ela. E como ela não pode escolher, é preciso que a gente escolha por ela. Com bom senso, é isso que eu acho. Miguel, voltando à questão da Europa, em Rio das Flores, se trata de temas como o salazarismo, o franquismo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Você acha que a literatura na Europa e o teatro já deram o devido tratamento a esse tema, ou ainda tem muitos aspectos a serem explorados, muitos fantasmas a serem exorcizados? Como Eu acho que há uma literatura exaustiva sobre isso, não é? Agora, se é possível ainda aparecer alguma coisa que a gente não saiba, se calhar é, não é? Por exemplo, desculpe interromper, o governo de Vichy, ele nunca foi devidamente explorado pela literatura ou pelo teatro. O que os franceses fizeram em Vichy, em alguns dos trechos do livro, você levanta essa questão de se os portugueses não teriam aí uma certa tendência para regimes autoritários, né? Mas os franceses abraçaram Vichy. O Franco, quando entrou em Madrid, foi aplaudido. Aliás, saiu um livro agora em França, eu não me recordo o título, que é exatamente sobre isso, que demonstra que a linha A houve muito mais gente a colaborar com o regime de Vichy do que eles dizem, e a linha B, os que estavam na resistência, era uma ínfima minoria de franceses, não é? E alguns até, como Mitterrand, nos dois campos. Eu acho, por exemplo, eu na pesquisa para esse livro, uma das coisas que eu andei a pesquisar foi o arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, as relações de Portugal com Vichy nessa época. E descobri coisas extraordinárias. Descobri que, por exemplo, o Salazar entregou um cônsul de Portugal, que era francês, era cônsul honorário numa cidade, entregou à Gestapo, a Gestapo prendeu e ele entregou, não é? Deixou-o ir. Portanto, eu acho que quando você mexe no balde do lixo, sai sempre mais porcaria, não é? E embora se tenha escrito muitíssimo sobre esses tempos terríveis, você ir mexendo sai sempre mais, porque eu quando olho para regimes como o salazarismo, como o nazismo, como os piores tempos da ditadura de Getúlio aqui, não é possível que se tenha ido tão longe sem uma grande cumplicidade a nível intelectual, a nível de sociedade, a todos os níveis. Ou você ajudou ou você calou, mas foi cúmplice de alguma Você maneira. foi muito criticado por ter mencionado o episódio do Fernando Pessoa, uma certa simpatia que ele tinha. Sim. Foi muito criticado. Não foi, mas aí está, é um dos temas tabus, não é? Que o Fernando Pessoa saudou a ditadura do Estado Novo no princípio, é um dos temas que não é muito falado em Portugal, não é? E eu não sei porquê, porque eu acho que as pessoas, todos nós, não somos nós, e as nossas contradições e as nossas circunstâncias, não é? E pronto, isso, aliás, todo o meu livro trata um bocado disso, da ambiguidade das pessoas perante situações que são ambíguas, que não são todas lineares. Porque hoje em dia é fácil nós olharmos para as ditaduras e dizer como é que era possível alguém estar ao lado da ditadura. Mas no concreto desses dias as coisas eram diferentes e não era tão fácil de escolher quando você tinha o pescoço no cepo, não é? E o Pessoa acreditou que o Estado Novo poderia trazer alguma coisa a Portugal. O Pessoa era um grande nacionalista. Você lê a mensagem, aquele panegírico nacionalista, que nem os Lusíadas, não é? E o Pessoa acreditava nos valores da nação e da Portugalidade, e isto e aquilo e aquilo outro e não sei o quê. Depois, felizmente, era um homem demasiadamente angustiado para ter ficado encostado à ditadura. Agora, isso diminui o Pessoa, senhor? Não, de maneira nenhuma. Não. Porque nós temos Borges na Argentina, tem Borges na Argentina, tem Nelson Rodrigues no Brasil, tem algumas dessas dicotomias que não diminuem a essência do escritor. Não diminui de maneira nenhuma. Aliás, exatamente o que eu estava a dizer é que a mim é o que me atrai, e mesmo ao construir personagens de ficção, é as pessoas que são ambíguas, não é? As pessoas que são confrontadas com momentos de tentação, de fraqueza, e que são capazes de ceder, e depois de terem cedido, revoltam-se contra a sua própria existência, ou mudam, mas que são pessoas angustiadas, são pessoas que não veem tudo a preto e branco, porque o mundo não é preto e branco, de facto. Miguel, A Europa agora, ela fez uma guinada para a direita também, enquanto nós aqui na América Latina estamos virando para a esquerda. Isso tem a ver
Vocês estão virando, o Chaves é que está virando, não é essa Chaves, Bolívia. Bolívia, Equador. Então, tem muito a ver com os imigrantes e tem muito a ver com as colônias, que é um tema que você trata muito, né? No Tem a ver Equador. com isso, mas eu acho que Então, tem também a ver muito desculpa. Não, eu acho que tem muito a ver também com o falhanço das políticas de esquerda na Europa, não é? Porque, e neste momento a esquerda e os governos europeus têm uma tarefa terrível, completamente impopular, que é, de certa forma, liquidarem o Estado Social em que a Europa tem vivido desde a Segunda Guerra. Ou seja, a noção de que você tem um emprego garantido para a vida e se não tiver tem um subsídio de desemprego, que você trabalha 40 anos e chega ao fim o Estado vai pagar uma pensão eternamente que lhe dá subsídio para isto, para aquilo e para aquilo outro, já não é sustentável financeiramente. Porque as pessoas passaram a viver muitos mais anos, porque as pessoas passam a ir muito mais vezes ao hospital, os gastos de saúde e os gastos com a segurança social são muito maiores e, portanto, o Estado já não pode financiar mais isto. Sob pena de amanhã, você, daqui a 20 anos, ter 1/3 de pessoas a trabalhar para sustentar 2/3 de pessoas que não trabalham, não é? É impossível. E essa tarefa começou a caber à esquerda, porque encontrou no poder uma maioria de governos de esquerda. E a esquerda, que tinha que fazer isso financeiramente, porque senão os Estados faliam, não soube encontrar uma alternativa para dar às pessoas. Portanto, neste momento, aquilo que muita gente pensa na Europa é se vamos liquidar as bandeiras de esquerda, mais vale ser a direita a fazê-la, que deve ser mais eficaz. Mas não há risco da Europa ir se aproximando com essa xenofobia ao que você trata aqui? Não, eu acho que não. Um radicalismo? Eu acho que não, por várias razões. Uma delas é que eu acho que os europeus estão muito preguiçosos intelectualmente para pensar em grandes guinadas, felizmente. Miguel, vou pedir licença para a gente fazer o nosso primeiro intervalo. A gente já retoma a conversa daqui a pouquinho. Nós voltamos num instante. Eu quero registrar aqui a presença na plateia do Luiz Cláudio Pinto de Almeida, que é jornalista, também José Lopes Santos, economista, e Giovanni Rocco, que é empresário. O Roda Viva volta já. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje entrevista o escritor e jornalista português Miguel Sousa Tavares. Miguel, a gente falava de Pessoa agora há pouco, e o personagem, um dos personagens principais do seu primeiro livro, Equador, ele fala dessa coisa de não ter dívida, não ter casamentos. E o Pessoa, num livro recentemente publicado aqui no Brasil, um livro de coisas autobiográficas, em dado momento ele fala: não faço visitas, nem ando em sociedade alguma, nem de salas, nem de cafés. Esse sentimento de querer manter um certo descompromisso é genuinamente português? Não. Não. Não creio que seja. Não. Acho que o Pessoa saiu fora do protótipo comum do português. Foi uma pessoa que escolheu isolar-se mesmo do mundo, sair fora de tudo. E isso não é muito português. Acho que o português quer ter a sua casinha, ter a sua mulher, ter os seus filhinhos, ter o automóvel à porta, ter a vida arrumada. Não é um português que resolve viver em solidão. Uma obra da dimensão do Pessoa não é muito comum, não é? E você, nos seus romances, foi assim no Equador, agora no Rio das Flores, você promove um jogo bem interessante, bem fascinante de ficção e fatos históricos, fatos reais. Como é que você equilibra isso? Quer dizer, como é que você evita correr o risco de repente, a ficção ser atropelada pela história e o livro ficar um tanto desequilibrado pelos fatos históricos? Bem, eu não sei se consegui isso nesse livro, não sei se... Eu tive 2 críticas em Portugal, um dizia que tinha história a menos, outro dizia que tinha história a mais, de maneira que talvez, por sorte, no meio esteja lá a medida certa. Agora, é de facto, como você diz, um jogo que a mim me fascina muito, que recorrer aos factos históricos e recorrer ao próprio reconhecimento visual que eu faço dos locais para criar um ambiente e em cima desse ambiente que é factual, que é histórico, enxertar a ficção. Por exemplo, vou dar um exemplo desse livro, o Voo
o voo inaugural do Zeppelin de Friedrichshafen para o Rio de Janeiro. Todos os factos do voo são reais, todos eles. Eu só acrescentei um passageiro a bordo que não estava lá, que é o meu personagem Diogo. Não é? E eu gosto muito disso porque me permite a mim quase que ver-me lá dentro, não é? Está aqui o enredo, está aqui o Zeppelin, tem 42 passageiros, comiam isto a bordo, demorava X horas o voo, agora põe-te lá dentro e viaja, pronto. E isso eu gosto muito desse jogo. Havia uma leitora uma vez que me dizia assim, que chatice, você devia ter uma lista no fim a dizer que personagens é que foram reais, quais é que foram ficcionais, porque eu já ando toda baralhada. E eu disse à minha senhora, desculpe, mas é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero, criar essa confusão. Miguel, o Parlamento Português acabou de aprovar o acordo de unificação ortográfica. Qual que é a sua opinião sobre o acordo? Eu estou com quase todos os escritores portugueses, estou contra. Estou contra por várias razões. A primeira delas é que eu não gosto quando os governantes começam a fazer coisas que ninguém lhes pediu e cuja necessidade ninguém sente. Segundo, eu acho que você não mexe naquilo que é património de um país, que para mim é a paisagem natural e é o património cultural, e à frente dele está a língua. Terceiro, eu acho que aquilo não vai servir para coisa nenhuma. Não vai simplificar coisa nenhuma. Eu até agora, o argumento mais poderoso que eu ouvi é que nas Nações Unidas, quando se escreve em português, é preciso fazer 2 documentos diferentes. Eu disse, paciência. Quer dizer, não é com certeza para os brasileiros nem para os portugueses. Porque aí você pode fazer um documento só em brasileiro, os portugueses entendem e vice-versa. Portanto, se querem fazer 2 diferentes, façam 2 diferentes. Mas há tantas línguas lá e tantos dialetos que não é mais um que vai fazer a diferença. E eu não vejo vantagem nenhuma nisso, nenhuma mesmo. Seu livro está editado aqui em português de Portugal, não se mexeu em nada. Foi uma exigência sua? Foi uma exigência minha, mas que a Companhia das Letras e o Luís Farx disseram imediatamente que sim. No Equador eu já tinha feito isso também. Sim. Aí era O Saramago editora, também faz. Era outra editora. A editora ainda tentou discutir comigo. Eu disse, não, tem que ser assim. A pior coisa que podiam fazer a mim era pegar um autor brasileiro e traduzi-lo, entre aspas, para português e editá-lo em Portugal. Eu acho que ia ser assassinado, não é? Portanto, eu também não quero que me façam isso. Fizeram isso com o Chico Buarque, com o livro dele. Lá, não vi, não reparei. Eu li Algumas Budapeste. palavras trocadas. O Budapeste. Não, com o O anterior. primeiro. Aliás, Miguel. Miguel, por favor. Tem uma pergunta de um telespectador, que é o Weber José de Oliveira, de Caricica, Espírito Santo. Qual é o escritor brasileiro de sua preferência e o que você acha do atual momento da literatura brasileira? Tenho um escritor da minha preferência, eu acho que eu não vou dizer, não vou dizer, aliás, Ou quais? Ou quais? Não vou dizer que seria desagradável. Eu acho que há muitos bons escritores brasileiros atualmente e como todos os escritores variam de livros para livro, há livros melhores, há livros piores. Eu acho que a literatura brasileira está num excelente momento e inovou, que eu não sou um conhecedor íntimo da literatura brasileira, mas de facto, quando comecei a ler romance, lia muito romances brasileiros. E eu acho que a literatura brasileira foi para a frente, deu um salto, conseguiu renovar-se. É uma literatura moderna quando comparada com qualquer outra. E eu até nem sou bom juiz para dizer isso, porque eu escrevo romances históricos, não é propriamente um exemplo de modernismo. Mas sou um grande leitor da literatura brasileira e não apenas da literatura de livros, mas de jornais e revistas brasileiras. Eu gosto muito da maneira como os brasileiros escrevem, muito. Acho que é um português muito escorreito, muito bonito, simples e seco e enxuto, que eu gosto muitíssimo. De Portugal, a literatura portuguesa. A literatura portuguesa também está num boom. Há muita gente a escrever, muita. E, sobretudo, há mais gente a ler. Isso é que é engraçado. Nós estamos com muita gente nova a ler em Portugal que não lia e até pessoas reformadas que se retiraram e tudo começaram a ler. E depois há muitos autores novos, a maior parte, com franqueza, eu não acho que sejam escritores propriamente. São pessoas que escrevem livros e não são propriamente escritores. Agora, há muitos escritores novos. Há o José Luís Peixoto, o Gonçalo Tavares, o Posidónio Cachapa, que se vieram juntar a outros autores que já existiam consagrado Portugal. Já não é só o Saramago e o Lobo Antunes. Eu sei que o Equador vendeu mais do que Harry Potter e Paulo Coelho. Foi, é verdade. E acho que foi o único país onde vendi mais que Paulo Coelho. Incrível. É um
saber quais são os livros da sua vida, não os portugueses ou brasileiros. Eu sei que você tem uma paixão por Moby Quanto tempo Dick. demora o programa? Uma hora e meia, não sei se vai chegar. Não, pode citar 3. Três livros da minha vida. Bom, o Guerra e Paz é certamente um dos livros da minha vida. E é engraçado que eu, quando comecei a escrever o Equador, eu nunca tinha escrito ficção, não é? Eu não sabia se era capaz. Eu sabia que era uma empreitada. Acabou por demorar 3 anos. E nesses 3 anos eu fiz uma greve de leituras, porque eu não queria ser influenciado por nada. E então, como não podia estar sem ler, porque tenho que ler todos os dias, é uma necessidade, resolvi reler o Guerra e Paz. Porque era na edição que eu tenho, são 1100 páginas. É o clássico dos clássicos, eu já o conhecia, estava fora de qualquer capacidade de influência. E então tive o prazer de passar 2 anos a ler o Guerra e Paz tranquilamente, de ler. E percebi que, de facto, é uma obra colossal mesmo. Depois há um livro que eu sou verdadeiramente apaixonado, porque nunca vi nada tão bem escrito. São as Memórias de Adriano, de Margarite Yourcenar. E depois, se não se importa, há um livro da minha vida, não quer dizer que seja o melhor nem coisa nenhuma, mas você perguntou da minha vida, não é? É a poesia completa de uma poetisa chamada Sofia de Melbrenner, que por acaso era minha mãe. Como eu vivi com essa poesia. Sim, você dedica esse livro à mãe. E a mãe, a Maria da Glória, é um eixo dessa família, onde os 2 filhos vão cada um para um lado. E a sua mãe, já que você citou, a Sofia, ela costumava dizer que o coqueiro na boca de um brasileiro fica mais vegetal. Costumava dizer também, Miguel, viajar é olhar. Eu queria saber qual é a influência da sua mãe, a poeta Sofia de Mello Brainer, no seu amor pelo Brasil, que eu sei que você tem, e no seu amor pela viagem e pelo deserto, que eu também sei que é uma paixão sua. Qual é a influência da sua mãe? Eu acho que a minha mãe só foi uma vez ao deserto conhecer o Gaddafi, que é uma coisa extraordinária. E estava ansiosa para que ele a convidasse para ficar na tenda, mas não convidou. Uma célebre tenda do Gaddafi. E quando ela foi, eu já tinha ido muito. Portanto, aí a influência foi ao contrário. Eu a convenci a ir ao deserto da Líbia, porque lhe falei tanto do deserto que ela foi. No resto, você citou com razão, de facto, a influência dela para eu gostar do Brasil foi tremenda. Eu ontem estava a contar uma história de um brasileiro que eu guardo comigo um postal, não sei se aqui se chama postal, que a minha mãe mandou a primeira vez que veio ao Rio, que veio ao Brasil. Ela vinha para o Rio e fez escala no Recife. E saiu só do avião, ali para o aeroporto, e mandou-me um postal do aeroporto que dizia assim: Miguel, desembarquei no Brasil, é roxo como um fruto. E não tinha visto nada, não é? E ela, de facto, foi a primeira pessoa que falou com grande entusiasmo sobre o Brasil. E foi uma pessoa que, de certa maneira, ensinou-me a viajar com essa frase que eu citei já não sei aonde, que dizia: estávamos os 2 sentados em Roma, na Piazza Navona, e eu queria me ir embora, porque já estava... Ela sentava-se 2 horas a beber chá e a fumar um cigarro, não é? E a olhar para as coisas. E eu queria me ir embora, queria ver mais coisas. E ela disse: Miguel, viajar é olhar. E eu percebi isso e foi uma grande ajuda, inclusivamente porque libertou-me de uma data de coisas que eu tinha na altura que eu achava que era essencial viajar. Por exemplo, máquina fotográfica, teleobjetiva, estojo, não sei o quê. Eu larguei tudo isso, nunca mais me preocupei em fazer fotografias nem tirar apontamentos. Passei a meter tudo pelos olhos e descobri que o olhar não para aqui, continua, desce, e um dia ele sai. E nesse dia, se você tiver a sorte de estar sentado em frente do computador, você lembra-se e escreve. Miguel, no seu livro, entre outros temas, você faz tem uma certa visão crítica a respeito da Igreja Católica. Eu já vi entrevistas suas falando sobre temas como aborto, por exemplo, e outros. O que você pensa sobre o celibato? Dos padres? Sim. Bem, eu sou um bocadinho ateu convicto demais para falar do assunto. Eu estive 8 anos nos jesuítas e quando saí fiquei ateu para o fim da vida, mas convictamente. Eu estive dentro da coisa e quando me abriram as portas disse: não, jamais, isto de maneira nenhuma, deve ser o único português que nunca foi a Fátima. Só fui uma vez ao restaurante Maria Alice, que é um excelente restaurante, passa publicidade, mas nunca fui a Fátima. Tenho muito a ideia do Marx de que a religião é o ópio das nações, muitas vezes. Olho para o mundo e vejo que
conflitos religiosos são uma coisa que não faz nenhum sentido para mim. Como é que o homem pode regredir às vezes à Idade Média hoje em dia, não é? Quando vejo os fundamentos do terrorismo islâmico, citando o Corão, eu também li o Corão, não acho que nada daquilo está no Corão. E vejo também um fundamentalismo católico e de outras religiões. Para mim é complicado, portanto, responder ao celibato dos padres é apenas um subcapítulo da coisa toda, digamos assim. Embora, eu devo dizer que eu, assim como deixei de respeitar a Igreja que eu conhecia em Portugal, e eu respeitei a Igreja Católica quando a encontrei em África ou na Índia, em sítios complicados, a trabalhar em condições muito difíceis, padres e freiras a fazerem aí trabalhos de muito valor. E aí eu respeitei-os como seres humanos e também como parte de uma organização que de facto é muito complicada. A Igreja Católica é uma coisa muito complicada. Como assim há pouco falava-se, ainda haveria coisas para escrever sobre o período da Segunda Guerra. Eu acho que sobre a Igreja Católica são 2000 anos inesgotáveis. Os arquivos da Santa Sede deviam dar toda a espécie de romances possíveis e imaginários, e até hoje nós não percebemos muito bem, nem sabemos como é que as coisas funcionam lá dentro. Não é? Agora, se calhar, do ponto de vista da Igreja, até faz sentido exigir o celibato aos padres. Não é? Se você, tudo está em você aceitar o princípio. Não é? Não vejo que os padres protestantes que se casam e tudo sejam melhores humanamente que os padres católicos. Agora, se a Igreja chega à conclusão que o preço a pagar por isso é ter padres que desviam crianças em vez de lhes dar a catequese e tudo isso, então, é melhor enfrentar as coisas. Miguel, isso que você falou, que você faz questão de se imaginar como personagem da história, eu ouvi falar que você também gosta de ir nos lugares, você foi a mais de 40 fazendas de café. Tem um lado que você gosta de pesquisa intensa, mas tem um lado muito penoso, que você leva quase 3 anos para fazer um livro. Eu imagino que depois de Rio das Flores você vai dar um tempo em romances históricos, e eu ouvi falar que você está escrevendo quadrinhos, tentando escrever banda desenhada, quadrinhos. E teatro. Isso mesmo? E teatro também? A ideia é essa, dar uma... Não. Mauro, acontece uma coisa que eu acho que é uma sorte. Eu quando era pequeno sonhei ser duas coisas, jornalista e escritor. E fui as duas coisas. Eu sou um privilegiado. E enquanto escritor continuo a ser um privilegiado porque eu tenho a capacidade de escrever aquilo que me apetece na altura. E quando eu acabei o Rio das Flores, eu estranhamente apetecia-me escrever. Quando acabei o Equador, eu não me apetecia escrever. E de facto tive um ano sem fazer nada. Quando acabei o Rio das Flores, no dia seguinte eu queria escrever. Queria mesmo. E aquilo que me apeteceu escrever na altura foi uma coisa diferente. Eu comecei a escrever teatro, banda desenhada. Comecei a escrever uma coisa também mais intimista. Portanto, eu neste momento estou a escrever 3 livros ao mesmo tempo. E estou a gostar imenso da experiência da banda desenhada. Muitíssimo. Tenho um cara que vai desenhar para mim. Não é? E estou a gostar muito do teatro. Eu acho que é uma grande ginástica. Se calhar eu deveria ter passado por aí antes de chegar ao romance. Não sei. Também não sei se é isto que eu vou editar proximamente e se chega ao fim ou não. Sei é que me está a dar uma grande satisfação e que é ótimo você ter uma profissão em que lhe apetece ir para casa trabalhar, não é? Apetece-lhe trabalhar. E cinema, já que o Equador vai ser adaptado para televisão, cinema, você já recebeu convites, que eu sei. Eu já recebi convites para o Equador para cinema, mas achei que não eram convites para levar em conta, era muito cedo, não me apetecia pensar no assunto, os produtores também não me entusiasmaram e, portanto, não é uma coisa que eu acho fundamental. Miguel, desculpe, tanto o personagem do Equador quanto o do Rio das Flores, o Diogo, eles começam uma viagem, né? Os dois começam uma viagem pelo Alentejo. Um personagem vai ao rei, o outro personagem vai ao bordel. Tem alguma simbologia nisso, o fato dos dois livros começarem no mesmo lugar, no Alentejo, por uma viagem, e um ir ao rei e o outro ir ao bordel? Tem alguma simbologia, alguma leitura? Não pensado nisso, não. Ir ao rei, ir ao bordel é uma expressão engraçada. Não. Palavra E por que o Alentejo? Eu sou um apaixonado pelo Alentejo, não é? Mas aí eu acho que é apenas uma coincidência, não é? O personagem do Equador que vai falar ao rei, o rei Dom Carlos, de facto, tinha uma casa no Alentejo, para um palácio, digamos assim. Era uma casa, passava lá muito tempo. E eu quis começar a pô-lo na viagem pelo Alentejo. O Rio das Flores, a casa, que é a matriz da história, fica no Alentejo. Portanto, começa aí a história. Agora, o caminho para Sevilha é aquele mesmo. O caminho para Sevilha é aquele.
Vinha para o bordel, para Sevilha, que é inevitável. Eu também gosto muito de Sevilha e tudo. Agora, o que há aqui é uma identidade que é o facto de um livro começar com viagem, ambos eles, e depois de ambos os personagens principais viajarem. Um viaja para São Tomé, ao encontro do destino, e o outro viaja para o Brasil. Não é? Isso há muito, e saiu-me naturalmente, instintivamente, talvez porque o conceito de viagem para mim é muito importante. A ideia de que as pessoas estão em viagem perante a própria vida, não é? E que não estão só no mesmo lugar e que podem mudar e circular e andar à roda. Isso, de facto, conhecido na história. Miguel, Você falou por favor, que... só eu vou pedir licença mais uma vez para a gente fazer mais um intervalo. Roda Viva volta já já. Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com o jornalista e escritor português Miguel Sousa Tavares, que esse ano lançou no Brasil o livro Rio das Flores. Miguel, agora há pouco a gente falava da escrita, mas eu sei que você, realizando uma das obras, passou também por um momento de bloqueio, parece que ficou 3 meses sem escrever. Mais. Mais 5, se não me engano. 5 ou 6, por aí. E qual é a dica para alguém que escreve e passa por um momento como esse? Você descobriu algum antídoto para esse tipo de situação? O grande bloqueio foi no Equador, que era o meu primeiro romance. Eu sabia que ia ser muito grande a história e eu não tinha experiência de escrever mais do que 10 páginas de cada vez. Eu sabia que aquilo ia ter, como teve algumas 500 páginas. E mais ou menos a meio eu bloqueei e achei que não conseguia continuar. E estive muito tempo sem escrever, muito tempo. E depois, e queixava-me muito da minha mulher, e andava insuportável e tudo. E ela um dia disse assim, mas experimenta-se. Recomeçar da última linha, só para ver. E eu, de facto, abri aquilo, abri a página e peguei na linha que estava. Comecei a escrever assim, meio a medo, e as coisas começaram a rolar outra vez. Mas eu convenci-me, aliás, eu lembro de dizer a ela, eu gostava de passar por isto, fazer a experiência, se era capaz ou não escrever um romance, porque era um velho sonho meu, eu ando com esta história na cabeça há muitos anos, eu andava com a história do Equador na cabeça há 10 anos. Fiz a experiência e falhou, pronto, mas pelo menos tentei, não é? Estou salvo, posso ir embora. E ela disse, não, mas experimenta pegar outra vez onde estava e pronto, então dorme em paz. Agora, nem escreves, nem dormes em paz, não dá, tem que escolher uma delas. Foi isso. Marcos. Miguel, a gente aqui no Brasil acabou de comemorar os 200 anos da vida da família real. E isso teve muito sucesso, acabou virando um fenômeno editorial aqui ao Brasil, vendendo muito. E os seus livros, eu estou vendo aqui, o Equador vendeu 310 mil exemplares em Portugal só, o Rio das Flores vendeu mais de 200 mil exemplares em Portugal. Você acha que esses dois romances históricos, o sucesso deles também pode ser atribuído pelo interesse em si dos portugueses em descobrir a sua própria história, como aconteceu no Brasil? Acho que sim, sem dúvida. Acho que sim. Acho que agora há muita gente a escrever romance histórico também. Inclusivamente já saíram 2 romances lá também sobre a chegada da corte ao Brasil, do Dom João VI. Acho que as pessoas tinham interesse. Portugal é um país que tem história, não é? Todos sabemos isso. E as pessoas tinham algum interesse. Eu não sabia. Eu devo dizer que eu não fui à procura do público. O público é que foi a minha procura, felizmente. E agora o que eu constatei, de facto, é que as pessoas gostavam do romance histórico, e nomeadamente no que tem que ver com o Equador. Nós tivemos tantos anos em África e havia pouca literatura sobre a África, sobre o que é que tinha sido estar em África também. Agora, por exemplo, saiu uma vaga de romances sobre a guerra colonial, que também tinha saído muito pouco. E eu acho que, pronto, que as pessoas gostaram daquilo, não é? Eu vejo também o entusiasmo com que o Brasil celebrou os 200 anos, até é engraçado, porque eu acho que o Brasil está a reabilitar a imagem do Dom João VI, que tanto cá como lá sempre esteve pelas ruas da amargura, não é? Nós sempre consideramos o Dom João VI um pateta, aliás, toda a família espanhola, os 2 filhos, tudo aquilo. E o Brasil eu achava que sim, e agora, surpreendentemente, são vocês que estão a mandar mensagens para lá. Atenção, que ele não era assim tão estúpido, não é? Eu acho isso muito curioso, porque é uma revisão da história
para o lado positivo, não é? Eu próprio, eu estou interessado, eu vou tentar carregar-me de livros que saíram aqui para ver se muda a minha imagem dos vocês, porque realmente é muito má que eu tenho. Outro mito que você pega no livro, né, além do Pessoa, é o Dom Sebastião, justamente, já que estamos falando de gente. E você chama ele de o mais imbecil, incompetente e irresponsável governante da história de Portugal. Eu não sou muito bem responsável. Como é que os historiadores estão vendo essa sua independência histórica? Isso não é uma espécie de sensacionalismo histórico? Olha, não é. Eu, para dizer isso, também me sustentei e, por acaso, tinha sido uma biografia de um espanhol sobre o Dom Sebastião há 2 anos, muito boa. E, além disso, eu consegui não, mas não é um livro fácil de encontrar. Encontrei um livro com um discurso do Dom Sebastião feito aos estudantes de Coimbra, que é de tal maneira idiota que você nem consegue perceber o que vai na cabeça daquele homem. Depois, se você ler a correspondência dele com o tio, que era rei de Espanha, em que o tio o aconselha, pelo amor de Deus, não te metas lá em Marrocos, nessa campanha completamente estúpida. O homem só dizia barbaridades, não é? Só dizia barbaridades. Tinha um voto de castidade feita com um jesuíta que era mentor dele. E aqui não há nenhuma influência minha com o meu passado com os jesuítas, mas era verdade. E um rei que resolve ir com armaduras de ferro combater em Marrocos, em agosto, com 55 graus à sombra, não pode ser muito inteligente. E leva com ele toda a corte e deixa o país decapitado para elites, não é? Não pode ser. E o que eu acho, mas o que eu quero dizer aí é que, de facto, o mito do sebastianismo é um mito idiota, porque é desejar aquilo que não era desejável. Que é que volta aquele rei que deixou o reino de pantanas, não é? Em vez de aparecer outro que suceda, que faça qualquer coisa. E é engraçado, porque os portugueses têm muito esse lado do fado, não é? O Fernando Pessoa até dizia, morrem jovens os que os deuses amam. E os portugueses gostam muito dos personagens que desaparecem rapidamente, porque não incomodam. E então cria-se um mito sebastiânico, que é o lado de voltar, porque era extraordinário e o país seria... E de facto você olha para a história e nenhum dirigente português, se calhar, causou tantos danos ao país como o Dom Sebastião, num breve reinado de 3 ou 4 anos. Essa é a verdade. Miguel, o seu livro, entre outras coisas, você, como você te mencionou, levanta a questão do franquismo na Espanha. Como que é a receptividade ao livro na Espanha, na Itália? Ainda não foi traduzido. Ainda não foi traduzido. Há 2 coisas que eu tinha muito medo. Um é a receptividade no Brasil e o outro é em Espanha. Espanha, porque isto é, como você sabe, isto é a ferida latente em Espanha, que ainda nunca foi sarada, que é a guerra civil. Não é? Eles vivem com isso, mas ainda está viva a geração que combateu na guerra civil. Muitos deles. No Brasil, porque eu temi sempre que o meu confessado e indisfarçável amor pelo Brasil e paixão me levassem à ousadia de meter em terrenos que eu não conhecia. E que os brasileiros olhassem para o livro e dissessem, está bem, vem cá de férias, mas também não te metas nisto. Isto é água demais para a tua carroça. Pronto. E então eu estou assim, estou vendo qual é a recepção aqui. E em Espanha também estou muito curioso. Eu perguntei justamente por causa do franquismo e conversando recentemente com um amigo que dirige o La Terceira de Santiago, Cristian Bofill, ele disse que parte da população chilena não gosta de ouvir falar nas coisas do Pinochet, nos tempos do Pinochet, quer apagar aquilo. Não, você precisa, eu acho que quando se vive uma situação muito traumática, você precisa de facto de um período de nojo. E a única maneira de ultrapassar isso é não haver ajustes de contas. Claro que eu acredito na justiça, eu acho que os generais que sabiam o Pinochet, como os argentinos, eles deveriam ser julgados. Agora, eu acho que se entrar num ajuste de contas, e nem o Chile entrou, nem a Argentina, nem os espanhóis, não há solução, você não cura a ferida. E mesmo as vítimas que fazem justiça, no fim, quando a justiça estiver feita, eles não estão saciados. E a coisa não está resolvida, não é? São situações muito delicadas. Os espanhóis, você não fala... Eu tenho muitos amigos espanhóis, a gente nunca se fala da guerra civil, nunca. Eles tiveram pais e avós lá que morreram, não é? E foi uma guerra terrível, eu acho que é capaz de ter sido das guerras mais terríveis da história, porque não combateram por território, não combateram por petróleo nem por riquezas, não combateram por interesses estratégicos, combateram por ideias.
e simplesmente. E a capacidade de ódio que isso despertou, descobriu-se que era muito pior do que, sei lá eu, até os ingleses a combater os nazis, né? Só que numa enquete recente, o Salazar ganhou o político mais popular de Portugal. Não foi Como é uma que você enquete, explica não. isso? Foi um programa de televisão onde você telefona e todo o resto do salazarismo português, que será 5%, arruinou-se a fazer chamadas telefónicas para o programa. Você dizia em umas entrevistas sobre o livro há uns 2, 3 anos que planejava ambientar a história entre 1915 a 1960. Exatamente. Mas vai até 45. Exatamente. O que faltou nesse período de 15 anos? Brasília. Não, eu por acaso era o Marco, era a fundação de Brasília, por acaso. Era até aí que eu gostava de ir. Mas depois percebi que, de certa forma, não fazia sentido. E depois que o livro também estava grande demais. E que estar a esticar mais 15 anos que não fazia grande sentido, porque nada, embora no Brasil as coisas tivessem mudado, porque acabou a ditadura do Getúlio, não é? Em Portugal nada substancial tinha mudado. E se bem que eu gostasse de levar até a fundação de Brasília, porque eu acho que era um marco na ideia que eu tinha do Brasil como um continente novo, que atraía o personagem que vinha de Portugal e tudo, achei que o outro braço da história passada em Portugal não tinha sustentação que aguentasse isso. E o livro iria ficar desnecessariamente grande também. E você pretende chegar mais próximo da realidade nos próximos? Não pretendo chegar ao lado nenhum. Como eu estava a dizer há bocado ao Mauro, eu agora estou a escrever quadrinhos, não é? Quadrinhos e teatro, que não tem nada a ver com coisa nenhuma. Eu pretendo chegar aonde eu cumpro esse incrível privilégio de querer ir para casa para escrever. De querer mesmo. Não é dizer que muita gente diz, tenho uma necessidade compulsiva de escrever. Eu não conseguiria viver sem escrever. Não consigo. Todos nós conseguimos viver sem trabalhar, vive-se muito bem. Agora, a minha sorte é que trabalhar para mim é uma forma de gozo. Escrever é uma forma de gozo. Não vou dizer as palavras, queimam, tem que sair. Não é nada disso. Eu gosto. Gosto de construir as coisas, gosto de pensar nas histórias, gosto de viver com elas. Gosto do gesto físico de escrever no computador, como antes gostava de escrever com a esferográfica no papel. Gosto muito disso. Gosto da outra vida que a escrita me dá, da possibilidade de viver duas vidas. Paralelamente, eu vivo a minha vida normal e depois vivo o meu mundo com os meus personagens enquanto estou a escrever. Eu estou lá dentro e estou a ver aquilo tudo. E eu acho que isso é um privilégio. Tenho duas coisas. Tenho a realidade e a evasão. Você é pré-histórico, porque hoje as pessoas estão Obrigado. voltadas para cá, para a internet. Porque escrever é uma coisa, né? Jornais já não vendem mais. Livros, acredito que também não. Eu sou pré-histórico, eu perco 3 horas por dia a ler jornais, por exemplo. Miguel, Jornal em papel. Miguel, tem uma pergunta aqui da telespectadora Hélida Gomes, que é sobre jornalismo literário. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se o escritor o que acha do jornalismo literário, uma moda atual ou uma necessidade, haja vista a correria dos meios de comunicação em passar a notícia. Bem, eu não acho nada, eu sou um mau conhecedor. Em Portugal não há jornalismo literário. Não há, pura e simplesmente. Aquilo que existe é muito pouco. Existe uma ou duas revistas e é muito pouco. Eu não chego a considerar jornalismo literário. Também não sei muito bem distinguir. Eu acho que há jornalismo, agora se me perguntar o que é o jornalismo desportivo, isso é jornalismo, pronto. O subgénero do género jornalismo não é uma coisa que eu acho que seja muito marcante para você dizer o jornalismo literário é melhor que o jornalismo político, ou o jornalismo desportivo é melhor que o jornalismo económico. Não tenho ideia formatada sobre isso. E você não tem vontade de escrever um livro sobre futebol, por exemplo, que você gosta tanto? Nenhuma. Já me convidaram várias vezes, ou para juntar as crónicas de um livro, não tenho vontade nenhuma. Por quê, Miguel? Olha, Vladir, é assim. O futebol é a mais inexplicável das minhas paixões. Absurda mesmo. Eu até tenho vergonha de dizer até que ponto eu sou alienado pelo futebol. Tenho vergonha mesmo. E, portanto, eu faço uma crónica semanal na Bola, que é o maior jornal desportivo de Portugal. E eu acho que já chega, tenho que ficar por aí. Porque senão a coisa começa-se a tornar demasiado. E eu não quero, porque há muitas coisas no futebol que eu não gosto. Não gosto de muita gente que habita no meio do futebol, não é? Não gosto de, por exemplo, acho que ouvir os jogadores de futebol a falar é a coisa mais desinteressante do mundo, mas absolutamente desinteressante, quer dizer,
qualquer criancinha de 6 anos ou 7 anos fala melhor do que eles e pensa melhor do que eles, não é? Portanto, quer dizer, eu também tenho alguma, como é que eu ia dizer, algum pudor de passar por um alienado de futebol que sou, mas pronto, de esconder o mais que posso. E como é que você se descobriu corintiano, Miguel? Porque eu acho que o Corinthians é o Futebol Clube do Porto do Brasil. Porque há o Flamengo, que é o Benfica, é o Fluminense, que é o Sporting, que são o Flamengo mais popular, o Fluminense mais elitista. E depois, na outra grande cidade, que é São Paulo, há o Corinthians. Eu sei que também há o São Paulo, que até é campeão neste momento, mas pronto. Mas eu sempre gostei do nome Corinthians, não sei porquê. Adoro o nome. Quando era miúdo, eu pensava Corinthians. Depois gosto muito da camiseta deles. E eu acho que é o equivalente ao Futebol Clube do Porto. E a única diferença é que agora o Corinthians desceu de divisão e o Futebol Clube do Porto é campeão outra vez. Mas sou muito corintiano. Desculpe, o senhor tem amores no Brasil e desamores, né? O Luiz Felipe Scolari é um deles, né? Qual é a sua pinimba com o Scolari? Qual é a sua briga? Não chega a ter uma briga, não? Não, ele teve uma briga comigo. Ele é que foi dizer que havia 4 ou 5 pessoas em Portugal que não gostavam dele. Um deles é um tipo que é um escritor péssimo. Ele até disse é um escritor de merda, qualquer coisa assim. Depois até trocou, disse. O pai dele sim era bom escritor, mas ele não presta para nada. Não era o pai, era a mãe. Ou seja, ele escalou errado. Eu acho que é engraçado. O Scolari, ele não é próprio. Ele é um bom condutor de obras, mas é um ditadorzinho também. É um ditadorzinho. É um ditadorzinho a todos os níveis. E mesmo agora, se você quer ser escalado para o time nacional, você tem que prestar vassalagem ao Scolari. E aquilo é o clube de amigos do Scolari, não são os melhores jogadores de Portugal. Você é um crítico. Maniche que eu diga recentemente que não foi escalado. Você é um crítico ao que você chama de desvirtuamento ao principal objetivo do futebol, que é a falta de gols, que é o que acontece muito. Que é uma das coisas que você mais se bate. Eu aí sou como o Chico Buarque, se pudesse escalar um time era guarda-redes e 10 avançados. Bom, Miguel, eu vou pedir licença para a gente fazer mais um intervalo. Nós voltamos já com a entrevista de hoje, que também é acompanhada em nossa plateia pelo Mauro Fernandes, empresário do ramo gastronômico, e também pelo João Caldas, diretor da Casa de Portugal. Até já. Estamos de volta com o último bloco do Roda Viva, que hoje recebe o jornalista e escritor português Miguel Sousa Tavares. E eu vou passar a palavra ao Marcos Streck, que estava esperando fazer uma pergunta. Por favor, Marcos. Isso, Miguel.
hoje os escritores eles têm um status de celebridade, tem festivais literários em todos os lugares. Me parece que você é um crítico desse sistema aí de promoção dos escritores, que faz eles mais viajarem e participarem de eventos do que escrever. Eu não sou crítico, eu pessoalmente é que não gosto. Eu pessoalmente acho que é uma perca de tempo. Não é? Acho que há de facto um vedetismo em alguns escritores. Você vê o Salman Rushdie a passar numa feira internacional e parece que está a ver o Luís XIV a desfilar em Versailles autenticamente, com o seu séquito todo atrás e tudo. E o Paulo Coelho também. Agora, para você que pensou em criar um festival no modelo da Flip, do Festival Eu gostei muito da Flip, gostei muito e quis, a certa altura tentei exportar o modelo para Portugal e fazer uma coisa semelhante em Évora. E ainda trabalhei bastante nisso. E depois cheguei àquela fase mais difícil, que era bater-se pelos patrocínios, pelas licenças, por não sei o quê. E na altura eu estava a pensar em começar a escrever o Rio das Flores. E eu fui muito confrontado com um dilema, que é ou faço o Flip em Évora, ou escrevo um livro. O que é que eu devo fazer? E achei que escrever o livro era prioritário. Miguel, tanto no Equador como no Rio das Flores, alguns personagens transpiram muita sensualidade. A personagem que seria uma das principais no Equador e as duas das personagens femininas de destaque, no caso uma que é descendente de ciganos no Rio das Flores e depois uma brasileira aqui, né? Enfim, esse tema da sensualidade, ele te fascina bastante. Você pode falar um pouco sobre isso? Como você consegue pegar um tema assim tão difícil e depois encaixar num livro que tem fundo histórico? E eu sei também que uma das suas dificuldades de escrever é falar sobre sexo, que você faz muito bem. Como é que você Pois, driblou? para já, quer dizer, eu acho o seguinte, eu sou um escritor bastante hedonista, vê-se nos livros, eu falo da comida, eu falo das paisagens, eu falo dos móveis, eu falo das viagens, portanto eu tinha que falar de sexo, mas não fazia sentido. E acho que faz parte da vida e faz parte dos prazeres da vida, tal qual como os outros. Não vou agora pôr em hierarquia, porque também não tenho que falar tudo sobre mim, mas pronto. Agora, escrever sobre sexo é terrível. Em português, e sobretudo no português de Portugal, é terrível, porque você não tem palavras bonitas para descrever coisas banais, como o sexo do homem ou o peito da mulher, você não tem palavras bonitas. E é muito difícil, então, muito difícil. Além do mais, criar um ambiente que não caia no vulgar, mas que também não seja, como é que eu ia dizer, que não tenha pudor a mais, não é? Que possa ser uma coisa verosímil, que as pessoas percebam, sim senhora, é assim mesmo, isto é uma cena de sexo completamente possível. E sem ser ordinário, não é? É muito complicado. E eu devo dizer que eu escrevo com pinças nessas alturas. E faço testes, leio a minha mulher, leio a amigas minhas, por exemplo. Há um jogo que eu gosto muito de fazer, que é pegar numa cena de sexo, em vez de imaginá-la do lado do homem, pôr-me a imaginar do lado da mulher. E depois testo com elas para ver isto bate certo, é assim como a mulher vê, é assim como a mulher pensa. E é muito difícil. Eu faço com muita cautela, mas ao mesmo tempo, quando é um grande desafio, é um desafio que entusiasma também. Você leu Jorge Amado? Se eu li, claro, eu também li. Eu fui formado com o Jorge Amado. Sensualidade muito bem colocada. Voltando a uma questão que o Marcos levantou, essa história das festas literárias, que no Brasil parece estar virando quase que uma indústria, está se prolongando, cada vez surge uma nova festa literária em um ponto do país. Você não acha que elas são benéficas para a literatura? São o quê, desculpa? Benéficas. São, se forem bem feitas, são. Quer dizer, acho que o Filipe, em Paraty, tem uma coisa que eu acho muito motivadora, que é, você percebe que está com verdadeiros leitores à frente. Pessoas que tiraram dias de férias ou de fim de semana, fizeram centenas de quilómetros para ir para ali, estão bem dispostas, têm um ambiente extraordinário, as pessoas são participativas. Não é só aquele leitor que chegou e quer tocar num autor ou quer um autógrafo de um livro e mais nada, não. São pessoas que foram lá à procura de mais qualquer coisa. E você, quando é autor, tem que lhes dar mais qualquer coisa, de facto. E isso é muito estimulante. Eu nunca vi um ambiente tão estimulante como isso. Agora, se você for à Feira de Frankfurt, por exemplo, eu acho que os autores
parecem peças de gado a serem exibidas pelos agentes e pelos editores. Não é? É aquilo que parecem, é completamente uma coisa amorfa. Sempre tem sequer um bom restaurante, são pavilhões descomunais, tem que vir cá para fora comer salsichas alemãs e beber cerveja, não se pode fumar lá dentro, etc. E eu acho é que há uns profissionais das feiras, eu estou a falar agora pela cena literária portuguesa, há escritores em Portugal que só existem nas feiras, praticamente, porque não têm leitores, não têm dimensão de escrita, mas conseguem ter duas coisas que é, vão às feiras e conseguem ter jornalistas a dizer fulano esteve na feira tal, fulano esteve no congresso tal. E então parece que fulano é uma celebridade, não é? Mas de facto isso não existe. Não é? E eu acho que há profissionais de feiras, como há todas as profissões, não é? Nós conhecemos todos médicos que vivem em congressos muito mais do que nos hospitais, não é? E eu acho que há escritores que vivem em feiras muito mais do que a trabalhar. E nesse sentido é que eu dizia que... Miguel, tem uma pergunta aqui, que é do Fabiano Lorenzon Valer, de Canoas, Rio Grande do Sul. Ele pergunta o seguinte: como que você percebe essa relação mercado e literatura? Eles andam juntos ou separados? Quando você está a criar, devem estar separados. Eu acho que só um autor que tenha pouco respeito pela literatura é que está a escrever a pensar no mercado. Ou seja, se eu disser, eu agora vou escrever romance histórico, porque é isto que está a vender, eu estou-me a prostituir por completo. Não faz sentido eu querer escrever para chegar a esse ponto. Agora, uma vez que você escreveu e entregou o livro ao editor, eu acho que o editor tem toda a obrigação de fazer com que esse livro tenha o melhor desempenho possível no mercado. É para isso que ele lá está, não é? E eu não subscrevo de maneira nenhuma duas ideias. Uma, a ideia, isto foi dito a propósito de mim em Portugal, não é? A ideia de que um livro que é bom não pode vender muito. Eu acho isso absurdo. E a ideia, como eu já vi um escritor português dizer, a mim bastam-me 100 leitores. Pois eu digo, a mim não me bastam 100 leitores, eu para isso meto na gaveta, não é? Eu mando aos meus amigos, faço um xerox, mando aos meus 100 melhores amigos, se é que os tenho, mando-lhes uma cópia do livro. Agora, Miguel, voltando... O Rio das Flores, há vários embates verbais entre Diogo e Pedro. Você é muito mais o Diogo do que o Pedro. Está enganado? Não. A verdade é esta, eu comecei muito mais do lado do Diogo, porque era um personagem mais fácil de simpatizar, mais próximo daquilo que eu penso, obviamente, enquanto que o Pedro era um tipo fascista, conservador, reacionário, retrógrado, tudo isso. Ao longo da história, eu fui desenvolvendo uma empatia com o Pedro maior do que o Diogo. Porquê? Porque eu acho que não basta você ter melhores ideias, você tem que ser coerente com as ideias que tem. E o Diogo acaba por não ser coerente, ele é um fugitivo, ele é uma pessoa que só pensa em si próprio, enquanto que o Pedro é uma pessoa coerente, vai para a Guerra Civil de Espanha, bate na Guerra Civil de Espanha, nunca sai da casa, da fazenda dele em Portugal, nunca abandona a mãe, nunca coisa nenhuma. E o Diogo, sim. Mas você, por exemplo, acredito que nunca teria ido para a Espanha pegar em armas e lutar ao lado dos franquistas. Não, mas isso não me impede de eu admirar as pessoas que o fazem pensando isso, percebe? Aliás, há um diálogo entre os dois irmãos em que o Pedro diz isso mesmo ao Diogo. Diz, eu, os comunistas, ao menos, eu respeito porque eles estavam do outro lado da guerra em Espanha. Eu vi-os do outro lado. Mas tu onde é que estavas? Estavas no Copacabana Palace e no casino do Brasil, não é? E é por isso que eu... Mas, quer dizer, eu estou a falar assim, parece que o personagem apareceu sem ter sido eu a criá-lo. E às vezes é um bocado isso, mas não é totalmente. E eu, a certa altura, comecei a torcer as coisas para o lado do Pedro. Mas... Na verdade, queria matar uma curiosidade sobre o ofício ainda, Miguel, porque uma das entrevistas que eu li antes do programa aqui citava que você vinha ao Brasil e era uma pessoa desconhecida, podia desfrutar dessa coisa que você não tem em Portugal. Essa não é uma condição muito importante para o escritor, quer dizer, poder estar nos lugares como você gosta de ir, sem que as pessoas saibam de quem se trata? Fundamental. Como é que você resolve isso quando você está lá? Não tem saída. Não tem, não. Eu não resolvo. Eu quando estou a escrever, por exemplo, os 3 anos que eu tive a escrever o Rio das Flores, eu tenho a consciência perfeita que me tornei um bicho do mato. E houve muita coisa na minha vida que me passou ao lado e que eu deveria lá ter estado. E problemas que eu tive depois e que eu não pude estar lá para resolver. Com a sensação nítida que eu me tinha fechado. E fechei-me não porque o escritor tenha que estar na sua torre de marfim nem nada disso, mas porque, de facto,
facto, eu acredito, e pelo menos comigo passa, que você precisa de um grande isolamento. E se ainda por cima é figura pública e sai à rua, e toda a gente o vai interpelar sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo, estão a distraí-lo. E então praticamente, eu só saía à rua de manhã, com um ritual que era comprar jornais e tomar um cafezinho da manhã, como vocês dizem, numa cafetaria, não é? E não saía mais. E, de resto do tempo eu estava em casa e eu, quando saía à rua, quase me sentia agredido pelas pessoas, não é? Que não tinham culpa nenhuma. Mas por isso é que, para mim, vir ao estrangeiro é assim uma libertação extraordinária. Andar na rua, ninguém saber quem eu sou. E se alguém que olha para mim, eu já sei, está a olhar para mim, não é para o Sr. Miguel Sousa Tavares, está a olhar naturalmente, mas as pessoas se olham. É extraordinário isso. Quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer várias. O seu próximo livro, você falou que vai ser o teatro ou... Eu não sei se vai dar em livro. Quadrinhos. E eu sei que é uma paixão sua pelo Moby Dick. E que você também escreve para crianças. É fácil escrever para crianças? É difícil. Difícil. E é uma coisa, eu já escrevi 2 livros para crianças e eu hei de escrever terceiro, pelo menos. Porque é um exercício que eu acho que um escritor deveria fazer. É uma espécie de reciclagem, está vendo? Porque quando você escreve para crianças, você tem que regredir à idade da criança. Em termos de conceitos e em termos de leitura propriamente dita. Isto significa que você tem que ser capaz de construir uma história que atraia uma criança. Isto não é fácil, quando nós já não somos criança há muitos anos, porque já temos uma memória vaga do que é que pode atrair uma criança, sobretudo hoje em dia, quando elas têm tantas distrações que nós não tínhamos, não é? E muito mais fáceis de aderir televisões, internets, jogos de videocomputador, etc. Portanto, a primeira dificuldade está nisso, conseguir uma história que agarre uma criança. A segunda, e é isso que eu digo que é uma reciclagem técnica muito importante, é conseguir uma escrita em que os pais não tenham que fazer tradução simultânea dos livros para os filhos, não é? Que a criança entenda tudo o que ali está e que ao mesmo tempo faça um upgrading, a puxe um bocado para cima, porque também essa é a função de escrever. E por isso, eu tenho um livro infantil que me demorou 1 ano a escrever, parece absurdo, eu sei que não sou um pepe rápido a escrever, mas pronto. Mas 1 ano com um livro que tem 60 páginas é demais, quer dizer. Qual foi? Chama-se O Planeta Branco e é um livro para miúdos de 10, 11 anos, cuja ideia é tirar o medo da ideia da morte às crianças e ajudar também os pais que são confrontados com ter que explicar a uma criança porque é que morreu a avó, ou porque é que morreu o irmão, porque é que morreu o tio, conseguirem explicar-lhes aquilo. Então é um livro muito otimista, que a morte será o planeta branco e é a história de uns astronautas que partem da Terra, a nave fica sem controle e eles vão andando pelo tempo fora até chegarem ao planeta Morte, onde são devolvidos à Terra, esquecendo a viagem toda, porque chegaram antes de tempo. Pronto. E então, a ideia é um bocado isso, que a morte é a paz absoluta das coisas. E eu hei de voltar a escrever para crianças, por isso que eu disse, porque eu acho que você, quando é escritor, tem uma obrigação moral de formar leitores. E os leitores formam-se desde pequeninos. E para isso, é preciso que as crianças tenham livros bons. Não sei como é que é o panorama editorial no Brasil, há coisas que eu conheço que são muito boas. Em Portugal é muito fraco e há um déficit de livros bons para crianças. Não estou a dizer que os meus sejam bons, mas pelo menos são recomendados pelo Ministério da Educação, que já é qualquer coisa. E quando eu comecei a escrever para crianças, eu estava a ler um livro, um filho meu, e eu pensei, mas isto é absurdo. Nenhuma criança vai entender esta história, nem achar graça, com palavras como contexto. Neste contexto. Mas eu vou ler isto a uma criança de 4 anos, o que é que isto faz? Portanto, eu acho que eu tenho essa obrigação, todos temos. Você tem filhos, né? Você tem 4? 3. 3. Miguel, você mencionou em algumas entrevistas que você teve a ideia do Rio das Flores durante um diálogo na cabine de um voo voltando do Rio para Lisboa, né? E quando o piloto comentou sobre a viagem de um avô dele, o bisavô, no Zeppelin, né? A partir daquele momento, você já sabia para onde ia caminhar a história? Já sabia que você, entre outras coisas, ia levantar parte da história da Europa na primeira metade do século passado, que ia tocar naqueles temas? Eu já tinha uma ideia disso, porque sabia qual tinha sido a época do Zeppelin, né? E, portanto,
digamos que isso foi o detonador da história. E a história do vai e vem, né? Do português que vai e vem para o Brasil e que está dividido entre as duas coisas. Depois o Zeppelin funcionou um bocado como o ícone, por isso é que eu insisti em pôr o Zeppelin na capa do Livro das Flores, para funcionar como um ícone mesmo. Depois, digamos que o centro da história seria a idade do Zeppelin, os anos do Zeppelin, os anos 30. E, portanto, que eu iria escrever um bocado para trás e um bocado para a frente, mas ali seria o ponto nevrálgico da história e do encadeamento dos factos. E foi a partir daí que, nessa altura, eu já sabia qual era o panorama histórico para a frente e para trás. Portanto, era uma questão de querer meter mais ou menos coisas. Não é? A Guerra Civil de Espanha, por exemplo, não estava previsto. Ocorreu-me. Foi a parte mais complicada em termos de pesquisa do livro, foi essa. E realmente foi um enxerto que, à partida, eu não tinha pensado nele. Você fala do Rio aqui com muita paixão. Amanhã você vai é para o Rio. carioca. Eu sou carioca. E você vai para o Rio amanhã e você tem voltado ao Rio sempre. O que você acha do Rio hoje? Ele te inspira essa mesma paixão? Muito, muito, muito. Eu gosto muito, muito do Rio. É a coisa que mais gosto no Brasil, é o Rio. Além disso, foi a primeira coisa que eu conheci no Brasil e eu fiquei sempre agarrado ao Rio. Acho que o Rio tem uma força vital e uma alegria e uma beleza que são esmagadoras. Eu chego ao Rio e fico feliz sempre, sempre, sempre. Eu acho que nunca tive um dia infeliz no Rio de Janeiro. Você tem medo? Medo? De quê? Violência? Eu não tenho, na prática, nunca tive uma má experiência no Brasil. Agora, ouço toda a gente falar, não é? E de facto não existe. Eu sei, leio os jornais, sei que existe, as pessoas falam muito nisso. Agora, eu que venho cá como turista, no fundo, se andar com medo, não vale a pena vir. Não vale a pena. Miguel, a gente está caminhando para o final. Eu queria fazer uma citação aqui que é do livro O Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, com quem eu sei que você já teve até algumas divergências, por ele falar que não foi exatamente uma sorte do Brasil ter sido descoberto pelos portugueses. Mas na primeira página, uma das primeiras, está escrito o seguinte: o segredo da verdade é que não existem fatos, só existem histórias. Você concorda com isso? Bem, é daquelas frases que você tanto pode concordar como discordar. Não sei qual é o segredo da verdade, só existem factos, existem histórias. Talvez sim, talvez, no fundo, talvez seja capaz de concordar mais do que a discordar da frase. Te encantam mais as histórias ou os fatos, Miguel? As duas coisas, não é? Também. As duas coisas, mas eu gosto muito dos fatos, gosto muito de história mesmo. Eu sou um leitor, um grande leitor de história, um grande visitador de locais de história. E depois acho que eu chegar às pirâmides é um facto, estou a minhas pirâmides, não é? Se eu quiser escrever uma história baseada nisso, eu precisava que existissem os factos primeiro. O Roda Viva vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do Miguel Souza Tavares com a gente na noite de hoje, também a nossa bancada de entrevistadores e agradecer a você que acompanhou o programa com a gente. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, a partir das 10h40 da noite. Uma ótima semana a todos.